Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 3 de agosto de 2024, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos um grande ataque de drones russos, né, os drones Shahed 136, aqueles drones de fabricação iraniana. A maior parte deles foi derrubada, mas houve ainda alguns alvos atingidos aqui na região de Vinnytsia, infelizmente, né? Mas em compensação os ucranianos também capricharam, atingiram a base de Morozovsk aqui em Rostov-on-Don, nessa região aqui. Essa base já tinha sido atingida há uns dias atrás, mas dessa vez foi atingida agora com muita força. Parece que atingiram o depósito de munição, onde guardavam a artilharia, né, as armas usadas pelos aviões ali, e também o depósito de combustíveis aqui nessa base aérea. Foi realmente uma explosão linda de ver. Além disso, teve alvos atingidos em Oriol e aqui em Belgorod também. E a gente tem a confirmação de que os ucranianos conseguiram atingir uma refinaria russa aqui em Omsk, a maior refinaria da Rússia, que fica aqui em Omsk, muito longe. Não se sabe se usaram drone, se foi sabotagem, o que foi, mas a refinaria está pegando fogo, tivemos a confirmação de ontem para hoje. Na linha de frente não temos nenhuma grande novidade, segue o mesmo padrão dos últimos dias, mas a gente tem uma novidade na questão da troca de prisioneiros. Você lembra que os americanos fizeram uma grande troca de prisioneiros com os russos e incluíram nessas trocas alguns russos inimigos do regime de Putin, né? E você sabe que teve alguns desses russos que reclamaram, que falaram que não queriam ser resgatados pelos Estados Unidos, que isso era uma questão interna da Rússia e não sei o que lá. Vamos entender esse assunto. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por caminhoneiro marítimo cubano em fuga, Roger Kloslov e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje, os russos lançaram 29 drones Shahed 136, aqueles drones de fabricação iraniana, contra o território ucraniano. Mas 24 deles foram derrubados, infelizmente 5 atingiram o alvo e também 2 mísseis Ra-31P e S-300, né? Então teve mísseis que atingiram os alvos aqui. Um desses alvos foi aqui em Vinnytsia, casas populares atingidas, infelizmente. Teve outros que foram derrubados aqui pela Ucrânia. Os S-300 são todos usados aqui em Kharkiv, regiões próximas da linha de frente, né? De qualquer forma, chama muita atenção porque a gente tem falado para vocês que a Rússia queria fazer um grande ataque com mísseis aí, né? Estava preparando, botou vários navios lançadores de mísseis, submarinos lançadores de mísseis, e parece que desistiu, tá? Aparentemente, pode ser justamente pelo ataque em Morozovsk, que a gente vai falar hoje, ou pode ser por outros ataques, mas o fato é que veio um ataque mais com drone realmente, não teve nenhum grande dano causado aqui. Os ucranianos atingiram com um drone um prédio residencial russo em Oriol. Não está claro se o prédio era o alvo certo, se o drone teve problema de funcionamento ou foi abatido pela defesa antiaérea russa. O fato é que teve uma explosão de um drone ucraniano contra um prédio russo na cidade de Oriol, né? Não se sabe exatamente por que foi atingido ali. Agora, ontem a gente chegou a mostrar para vocês essa imagem aqui, ó, da maior refinaria russa pegando fogo, né? Segundo a mídia russa, as unidades lá que estão em fogo têm uma área de 300 metros quadrados. A refinaria de Omsk é a maior da Rússia, né? Omsk, como a gente falou, bem aqui, bem longe, né? Bem longe da linha de frente, então é pouco provável que seja um drone vindo daqui até Omsk. Pode ser um drone lançado de dentro do território russo, isso é uma possibilidade, né? Os ucranianos têm feito ataques desse tipo, infiltram no território russo levando um drone e daí usam o drone apenas para a parte final do ataque, né? Pode ser também uma sabotagem ou pode ser um acidente também, mas está aqui a refinaria pegando fogo e é a maior delas, com a capacidade de 22 milhões de processamento de toneladas de óleo por ano. E está aqui a imagem do incêndio lá na refinaria. Tomara que tenha causado bastante problemas lá, tomara que eles tenham que desligar essa refinaria por um tempo. Mas o grande ataque ucraniano foi contra a base aérea de Morozovsk. Morozovsk fica aqui nessa região aqui em Rostov-on-Don. É bem afastado aqui da linha de frente, né, na Ucrânia, mas está dentro do alcance dos drones ucranianos. Foi um ataque aqui, o Morozovsk, um ataque muito grande, a base aérea fica justamente nessa região aqui.
é uma base de apoio dos Su-34, os bombardeios russos, os caças russos, que são muito usados para bombardear a Ucrânia. Segundo estão dizendo, foram destruídos os depósitos de munição e tanques de combustíveis por ali, né? Então, vamos ver aqui algumas imagens desse ataque. Нихера себе! Dá para ver uma explosão muito grande e outras munições detonando aqui, né? O que significa que atingiram mesmo o depósito de munição ali, né? Os drones ucranianos fizeram um trabalho excelente atingindo o depósito de munição de aviação e as autoridades russas locais estão tentando esconder o ataque nessa instalação militar, dizendo que apenas armazéns pegaram fogo, além do campo de pouso, né? Os drones também atingiram um depósito de óleo ali naquela região, então está aqui a imagem da explosão, realmente uma explosão muito grande, né? Aqui, ó, isso aqui a gente não sabe se foi em Morozovsk, tá? Esse daqui é um soldado russo que filmou uma explosão de um depósito de munição. Pode ser em outro lugar, tá? Aqui tá dizendo que há alguns dias atrás a localização do incidente não foi mostrada. Vamos dar uma olhada aqui. Espero que os rapazes estejam bem. Não, espero que eles tenham morrido. Mas enfim, deu para ver a explosão e me pareceu muito com a explosão de Morozovsk. Pode ser a mesma explosão, não tenho certeza, tá? Aqui tem mais imagens da explosão lá em Morozovsk, a explosão realmente muito grande ali. Outras imagens da explosão aqui, de acordo com a fonte, foi o depósito de munição e os tanques de combustível que foram atingidos ali, né? Aqui mais uma imagem da explosão lá em Morozovsk. Aqui dá para ver os tanques, olha só. Essa daqui, 55 drones, segundo diz o canal russo, né? Um canal Russist, é o nome do canal do Telegram. Ele está dizendo aqui que 55 drones infiltraram a região de Rostov em diferentes direções, em pequenos grupos, e começaram a manobrar e acabaram atingindo aqui, entre outras coisas, o depósito de óleo aqui, ó, que eles dá para ver aqui que pegou fogo pelo menos em 2 pontos aqui o depósito de óleo, de combustível. Também foram capazes de infiltrar o aeroporto de Morozovsk, onde isso daí estava, o depósito de combustível estava armazenado, e também grandes depósitos de munição, né? Foram explosões muito poderosas, né? O segundo grupo de drones atingiu a armazenagem de combustível, como a gente viu. E também teve um ataque aqui em Oriol, aquele ataque no prédio lá, eu acredito que atingiu um prédio. Isso daqui, a gente não sabe muito bem qual foi a ideia desse daqui. Tá vendo aqui, ó, o momento que atingiu aquele prédio ali em Oriol, né? E continua aqui um monte de coisa pegando fogo por ali, um monte de imagem aqui de incêndios ali na região, desse grande ataque feito ali contra os russos, né? Aqui a mesma imagem dos tanques de petróleo aqui pegando fogo, dos tanques de combustível pegando fogo, e dá para ver que pelo menos 2 deles estão pegando fogo em pontos diferentes, né? Isso é uma coisa positiva, porque isso dificulta o combate a incêndio aqui. Combate a incêndio nesse tipo de situação, justamente você tenta minimizar a possibilidade do fogo se propagar para outros tanques, né, para outras estruturas aqui, e quando tem 2 assim pegando fogo próximas uma da outra, é mais difícil isso daqui, né? Enfim, essa é a situação aqui. Para você ver aqui o campo de pouso aqui de Morozovsk, né, a base aérea de Morozovsk, isso aqui é o Firmes da NASA, é aquele mapa da NASA que detecta incêndios em solo. E como você pode ver, está praticamente toda a base aérea aqui coberta de vermelhinho, pegou fogo em tudo ali, né? A gente não tem informação sobre aviões que eventualmente tenham sido destruídos. Lembra, essa base aérea tem uma série de Su-34 que são aviões assim muito usados pelos russos, né? Aparentemente o ataque visou a munição e o combustível dos aviões, o que evidentemente impede que o campo de pouso seja usado para um ataque contra a Ucrânia, né? Tomara que tenha sido realmente
bastante danoso. Tem mais imagens aqui. Isso daqui é um outro campo de... uma outra reserva de combustível, um outro depósito de óleo na região chamada Atlas Military, na região de Rostov, né? Não sei se é a mesma coisa ou se são coisas diferentes. Acho que são coisas diferentes, porque aqui você vê só uma coluna de fumaça, não são duas como aquele campo lá de Morozovsk, né? Também teve um ataque aqui em Severodonetsk. Severodonetsk é uma região temporariamente ocupada pelos russos. A gente está falando dessa região aqui, ó. Severodonetsk, dentro do território ucraniano, mas temporariamente ocupada pelos russos. Os ucranianos atingiram alguma coisa aqui que provavelmente está pegando fogo com muita força ali também. Provavelmente mais um depósito de combustíveis e armamentos, né? Bom, isso daqui eu não sei muito bem o que é isso daqui, tá? Só mostraram essa imagem aqui. Aparentemente isso daqui é um míssil Neptune ucraniano. A gente sabe que os ucranianos estão adaptando os mísseis Neptune para voos mais longos, né? E que alguns ataques foram feitos justamente usando este míssil. Qual que é a grande vantagem desse míssil? Como é um míssil feito pela Ucrânia, não tem as limitações do ATACMS e outros mísseis ocidentais que a Ucrânia não pode usar em determinadas situações, em determinados casos, né? Então tá aqui, bacanão, o míssil voando aqui, né? Realmente muito bonito isso, né? Alguns estão dizendo aqui que é um vídeo antigo do teste do Detune, lá atrás, né? De um teste dele, não sei. Vamos aguardar isso daí, né? Bom, o David D está falando aqui que ele concorda com o Fighter Bomber. O Fighter Bomber é um blogger militar russo, o David D é um blogger militar americano que apoia a Ucrânia, né? E ele está falando aqui que eu concordo com o Fighter Bomber porque a arma mais perigosa que os F-16 podem levá-la para a Ucrânia não é bombas nucleares ou mísseis com carga especial e não sei o que lá, que normalmente poderiam ser feitos até no Su-24 mesmo. O mais sério seriam os AIM-120 AMRAAM, que são mísseis de médio alcance ar para ar, né? Ou seja, justamente os ucranianos poderiam, com o F-16, destruir aviões russos, né? Por quê? Porque o alcance desses mísseis é muito longo, o F-16 é muito rápido, é um avião supersônico, ele pode chegar muito rápido na linha de frente, quando detecta, os russos botaram a aviação russa para atacar a Ucrânia, os ucranianos sobem os F-16, vão lá na linha de frente, lançam esses mísseis para destruir os aviões russos e depois voltam. Então, é um ataque antiaéreo, mas é um ataque antiaéreo extremamente efetivo por conta dessa arma aqui, que ele acredita vai ser o principal uso dos F-16, destruir a aviação russa ali na linha de frente. Seria uma ótima arma, na verdade, nesse caso. O alcance é de até 180 km. É claro que esse alcance é o máximo teórico, né? Na prática é muito menor do que isso, mas ainda assim dá uma grande vantagem em relação aos Su-34 russos. Então os ucranianos poderiam limpar completamente os aviões russos. Lembrando que os Estados Unidos já autorizou a Ucrânia a usar mísseis ocidentais para destruir aviões no ar. Os ucranianos não podem atingir aviões russos em solo, não pode usar, por exemplo, um ATACMS para atingir uma base aérea como a de Morozov, né? Tanto que usaram drones ucranianos. Mas no ar eles podem ser usados, então não tem nada que impeça esse uso aqui, né? Ou seja, com a ajuda de estações aéreas em solo ou então aéreas em aviões. O pessoal até lembra deste avião aqui que a gente mencionou, um AWACS sueco, que a Ucrânia recebeu algumas unidades dele também. Isso poderia limpar os céus da Ucrânia lá dos aviões russos, né? O AIM-120 ele tem um buscador ativo, né? Ele sai buscando o alvo. E podem ainda ser lançados 6 mísseis em cada salvo, né? Ou seja, seria lindo de ver isso daí. Vamos torcer para ver isso acontecendo o mais rápido possível. Bom, aqui a gente está vendo uma imagem de um ataque ucraniano contra uma moto russa, um quadriciclo russo, alguma coisa assim, e motos aqui também, né? Os russos continuam usando quadriciclos e motos e coisa e tal, e continuam sendo destruídos em grande quantidade ali na linha de frente. Tem esse vídeo aqui, que mostra particularmente uma quantidade enorme de motos aqui, também das tentativas russas de avanço aqui em vários pontos do fronte, né? A moto é bastante eficaz no final das contas, porque você tem um ataque muito rápido, né? Os soldados russos avançam muito rápido ali, só que é uma roleta russa no final das contas. A chance de você morrer é enorme nesses ataques.
como você pode ver aqui, uma grande quantidade de motos aqui abandonadas e destruídas na linha de frente, né? O repórter Filatov fala aqui que os ucranianos já estão usando drones FPV kamikazes com sensores térmicos, né? Dizendo que isso é cada vez mais difícil. Muitos russos têm deixado para fazer entrega de material à noite para evitar os drones FPV ucranianos, só que com drones com imagem térmica, mesmo à noite, isso se torna perigoso, né? E, bom, é isso daí mesmo, a situação vai ficar mais complicada ainda para os russos, né? Inclusive porque um comandante ucraniano deu uma entrevista aqui falando que finalmente chegou muita munição e drones na linha de frente. Finalmente agora que está chegando isso na linha de frente. Como eu falo para vocês, logística militar é um negócio muito lento no final das contas. Até a munição chegar dos Estados Unidos na Ucrânia, até ser distribuída, chegar lá na ponta, demora muito tempo, né? Finalmente agora eles estão vendo um monte de drones FPV com munições explosivas. Isso é uma coisa excelente no final das contas, né? Bom, falando sobre os mapas aqui do Poulet-Volant, temos mais ou menos a mesma situação dos últimos dias. Aqui em Chassiviar e Barmut, novamente não teve nenhuma mudança aqui na linha de frente. Aqui na região de Toretsk e New York, também de ontem para hoje, não teve grandes mudanças. Teve um pequeno avanço aqui, mas praticamente irrisório. E aqui também no ponto mais crítico do fronte, ali em Progress, né, onde teve uma superação russa, que conseguiram avançar para depois do Rio. Parece que avançaram bastante, mas de ontem para hoje não teve nenhum avanço aqui. Isso é sempre uma boa notícia, né? Finalmente, mais ao sul ali, em Novomihailivka, Konstantinivka, nenhum avanço russo aqui também, né? Ou seja, basicamente o mesmo que a gente tem visto nos últimos dias. Pequenos avanços russos, mas nada significativo, nada que mude a situação estratégica da guerra, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui que os russos estão querendo forçar a Ucrânia a se manter na defensiva, né, justamente para tentar evitar o acúmulo de tropas para uma ofensiva ucraniana. Eu não acredito que vai acontecer ofensiva por agora, a minha visão é que isso vai acontecer ao longo do ano que vem, já mencionei isso aqui. Ele fala também sobre algumas realidades aqui das tropas russas, que embora sejam elogiadas pelos comandantes como tropas de elite, coisa e tal, na prática estão trabalhando como aqui, ó, o VDV, né? Por exemplo, o Teplinsky fez um artigo exaltando o 94º aniversário do VDV. O VDV são os paraquedistas russos, era uma tropa de elite realmente, mas o fato é que, como já morreram tantos deles, foram substituídos por novatos, hoje em dia basicamente trabalha como uma obra, uma força de ataque em terra sem nenhuma relevância particular, né? E fala mais algumas coisas aqui sobre tropas russas, nenhuma relevância, nada de significativo, né? Bom, os russos conseguiram capturar um Baba Yaga ucraniano, né? O Baba Yaga são aqueles drones grandes que os ucranianos usam para uma série de coisas, para lançar bombardeios, para fazer retransmissão de sinal, para um monte de outras coisas. Parece que um aqui foi capturado pelos russos, e lógico, isso é algo ruim, porque os russos ficaram sabendo como é que funciona um Baba Yaga ucraniano. Agora, pelo menos a gente fica sabendo também, porque os russos falaram aqui, a gente fica sabendo também, né? Esse aqui é ele montado, tá vendo ele aberto aqui. Ele tem um GPS aqui grande para conseguir manter a orientação do GPS, tem coisas de rádio aqui, antenas de rádio significativas aqui no corpo do drone também. O fato de ter várias antenas provavelmente torna ele muito difícil de ser derrubado com guerra eletrônica, porque você pode botar várias frequências diferentes, vários tipos de controle diferentes, né? Mostra aqui a munição guiada, né, com as aletas de estabilização. Fala sobre como é que ele lança a munição aqui, fica debaixo do drone, coisa e tal, amarrado por uma cobertura ali quando ele solta a munição. Ou seja, realmente bem interessante ver isso daqui. É um dos drones que os ucranianos têm usado. Olha o tamanho do drone em comparação com uma pessoa. Aqui ele está dobrado, tá? Aqui dá para ver que o local das hélices está dobrado aqui, ou talvez até destruído, né, nessa queda. Enfim, é isso daí. Bom, uma coisa chamou atenção na troca de prisioneiros ontem. Em determinado momento, olha só, isso aqui foi depois da troca de prisioneiros, aí o Biden entrou no avião depois, aí ninguém entendeu muito bem o que o Biden estava fazendo, né? O que ele foi fazer dentro do avião, né? Os prisioneiros já tinham saído, né? O pessoal disse aqui que o porta-voz da Casa Branca disse que o presidente foi pessoalmente agradecer a equipe de voo, né, que trouxe as coisas. Eu não sei não, a impressão que deu para quem assistiu é que o Biden estava perdido, não sabia o que fazer, acabou entrando no avião
sei lá por quê, né? Mas enfim, não sabemos, né? E agora, essa troca de prisioneiros tem outros problemas também, né? Depois de chegar na Alemanha como parte da troca de prisioneiros, o Karamurza e o Andrei Pivovarov, que eram opositores lá na Rússia, né? Eles falaram justamente que contra as sanções contra a Rússia. Eles dizem que as sanções ocidentais estão prejudicando os russos e não o Putin, e que tinha que ser mais direcionada para o Putin e não sei o que lá. Eu não sei não, eu não gostei disso não. Acho que os Estados Unidos errou em ter libertado esse pessoal, hein? O pior foi um outro cara que reclamou que não queria ter sido libertado. Falou que não, que ele é russo, que a coisa da Rússia é para eles resolverem lá, que não era para os Estados Unidos entrar nisso daí. Enfim, eu sinceramente fiquei meio decepcionado com isso daqui, né? E o pessoal falando aqui, né? Como assim esse negócio de que isso está punindo os russos, né? 500 mil russos ordinários estão nesse momento matando ucranianos, ou seja, tem que sancionar os russos mesmo. Os russos estão na Ucrânia invadindo, não é só o Putin, não. Se fosse só o Putin, ele não conseguia fazer, tem muitos russos fazendo. Eu concordo, tem russos que são contrários a essa invasão, até existem. Mas como é que você faz para separar essas coisas? Não tem jeito, tem que sancionar a Rússia, né? Enfim, ficou uma situação muito estranha, os caras meio mal agradecidos nessa história, enfim. Teve um outro senador russo lá da região de Tula que foi retirado da Assembleia, teve sua imunidade retirada e ele está sendo preso por conta de acusações de ter contratado o assassinato de um parceiro de negócios dele, né? Típico da Rússia, né? Ou seja, coisa de mafioso mesmo isso daqui. E bom, o Dinko Sluktenko, que é aquele rapaz que tem uma associação de caridade para fazer doações lá para a Ucrânia e coisa e tal, ele passou tudo para a esposa dele e agora ele está indo para a linha de frente também, ele está fazendo, já está com corte militar, já está fazendo treinamento, vai participar da força ucraniana na linha de frente. Diz ele que fez questão de ir para a linha de frente para ajudar na guerra também, né? Parabéns a ele aí, realmente impressionante. Ele explicou que não tinha entrado na guerra logo no início, primeiro porque não foi chamado pelo exército ucraniano, e segundo porque ele estava fazendo associação de caridade, que estava ajudando muita gente, né? Muitas doações entraram na Ucrânia através da associação dele, agora ele passou isso tudo para a esposa e está indo para lá. Parabéns a ele. E temos a informação de que em julho as exportações russas de óleo tiveram seu maior declínio do ano, com as sanções atingindo a Rússia em cheio, né? Infelizmente, o pinguço corrupto do Lula continua comprando diesel da Rússia, uma coisa muito triste. Mas, de qualquer forma, estão caindo as exportações russas, isso é que é importante. E não tem jeito, tem que fazer sanção mesmo contra o russo. Eu sei que isso faz o povo russo sofrer e coisa e tal. É verdade, faz o povo russo sofrer, mas no final das contas, a questão toda o povo russo está do lado do Putin. Se não tivesse, essa guerra não estava acontecendo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.